Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Nesta videoaula, iremos falar sobre as progressões aritméticas, ou PA. É um assunto muito interessante, estudado no ensino médio e que, às vezes, está presente no Enem. Antes de apresentar sobre este assunto, convido a todos a inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e deixar o seu comentário com relação a esta videoaula. Vamos então para a parte 1 desta videoaula. Sejam A e R dois números reais. Chama-se progressão aritmética ou simplesmente PA, a sequência AN, tal que A1, que é o primeiro termo, é igual ao A, e o A índice N mais 1 é o AN mais R, para todo o N pertencente aos naturais, asterístico. Sendo que o AN é conhecido como o termo geral da nossa progressão aritmética. Ou seja, se nós desenvolvermos essa expressão, vamos ter que a sequência N será, o primeiro termo é o A, tá aqui o A1. O segundo termo, eu substituo aqui o N por 1. 1 mais 1 é 2, então o A2 é A1 mais R. Mas o A1 vale A. Então, o segundo termo é A mais R. O terceiro, A mais 2R, e assim por diante. O número R é a razão da PA. Observe da expressão acima que a razão ela é igual a AN mais 1 menos o AN. Ou seja, é a diferença entre o N mais 1 ésimo termo e o enésimo termo, para todo N pertencente aos naturais asterístico. Exemplo 1, seja a N uma sequência. Então, letra A. A N igual a 6, 4, 2, 0, menos 2 é uma PA de razão menos 2. Por quê? A diferença de um termo pelo seu antecessor é sempre menos 2. Olha só, 4 menos 6 é menos 2. 2 menos 4 é menos 2. 0 menos 2 é menos 2. Menos 2 menos 0 é menos 2. Então, a diferença é sempre constante entre um termo e o termo anterior. Letra B, temos também essa PA dada por 1, 3, 5, 7 e 9. É uma PA de razão 2, porque a diferença entre um termo e o anterior é sempre 2. 5 menos 3 é 2, 7 menos 5 é 2, 9 menos 7 é 2. Na letra C, a nossa sequência AN é 1,1,1,1. É uma PA de razão 0, porque a diferença entre um termo e o termo anterior é igual a 0. Definição 2. Seja a M uma PA. Item I. A M é estritamente crescente se a razão é maior que 0. 2i. A N é estritamente decrescente se R é menor que 0. E 3i. A N é constante se R é igual a 0. Vamos então para a proposição 1. Se a N, que é igual a 1, a 2, a 3, é uma PA, então a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Esta fórmula é a expressão do termo geral de uma progressão aritmética. Vamos para a demonstração que eu irei fazer de duas maneiras distintas. Vimos anteriormente que o R é o AM mais 1
menos a n. Assim, temos que o R é A2 menos A1. Também A3 menos A2, A4 menos A3 e assim por diante. Ou seja, o meu R ele é o AM menos o AN menos 1. Se eu adiciono todas essas expressões, eu terei R mais reticências mais R. Observe que no lado direito, ó, o A2 cancela com esse menos A2. O A3 cancela com menos A3. O A4 com menos A4, que é o termo seguinte. E o AN menos 1 vai cancelar com o AN menos 1 aqui, com o meu penúltimo termo dessa série aqui. Portanto, sobrou apenas o AN e o menos A1, é o que está escrito aqui. E ao detalhe também, quantos R's eu tenho no lado esquerdo? Vamos contar. Ó, esse R está associado com A1, esse R com A2, esse R com A3. Então, esse último R é com N-1. Então, eu tenho N-1 R's. E a soma de parcelas iguais é a multiplicação. Então, é N-1 vezes R igual a N-1. Passando o A1 para o outro lado, somando, eu terei que a N é A1 mais N-1 vezes R. Vou denotar essa expressão por asterisco. Vamos provar essa fórmula de um outro modo. Eu vou utilizar uma técnica já apresentada aqui no canal, que é a indução finita. Então, vamos lá. Para M igual a 1, A1 é igual a 1, tá? Mais 1 menos 1 vezes R, porque esse termo é zero. Mas esse termo todo aqui, ele está no formato da minha progressão aritmética. E ele também vale a 1. Então, a fórmula é válida para 1. Suponhamos que asterisco, que é a fórmula geral da nossa progressão aritmética, seja válida. E provaremos sua validade para M mais 1. De fato, A índice N mais 1 é o A índice N mais 1 menos a N mais a N. Eu somei e subtraí o A índice N. Isso não altera a minha expressão. Mas vimos anteriormente que o A índice N mais 1 menos o AN é igual a R. Então, eu tenho que R mais AN. Mas, por hipótese de indução, o AN, que é o termo geral, ele é A1 mais N menos 1 vezes R. Observe, então, que aqui aparece R, aqui também. Então, eu posso colocar como fator comum em evidência. Eu tenho, então, que A índice N mais 1 é o A1, mais 1, porque eu estou colocando o R como fator comum, mais um N menos 1, aqui dentro dos parênteses. Tudo isso multiplicado por R. Então, eu tenho A1 mais N mais 1 menos 1 vezes R. Então, a fórmula funciona para N mais 1 e está provado o termo geral de uma progressão aritmética. Vamos ver um exemplo aqui. Exemplo 2. Qual triângulo retângulo cujos lados formam uma PA? Então, vamos resolver esse exercício, tá? Usando o Teorema de Pitágoras. É um exercício que envolve progressão aritmética e também geometria plana. Resolução. Sejam x, x mais r e x mais 2r os lados do triângulo retângulo, conforme a figura. Então, está aqui. Esse cateto é x, esse cateto é x mais r e a hipotenusa é x mais r. Tá? Eu não conheço a razão e nem conheço o x, mas nós percebemos que esses três números estão numa progressão aritmética, porque x mais r menos x é r, x mais 2r menos x mais r é igual a r, tá? Sendo x maior que zero e r maior que zero. Pelo Teorema de Pitágoras, sabemos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho que x mais 2r é igual a x mais r ao quadrado mais x quadrado. Desenvolvendo esse quadrado, eu tenho que x quadrado mais 4rx mais 4r ao quadrado é igual a x quadrado mais 2rx mais r ao quadrado.
e mais o x quadrado que já estava aqui. Podemos cancelar esses termos aqui, x quadrado, tá? E vamos ter essa equação aqui, 2rx, ó, passei esse 2rx para o outro lado, subtraindo, sobrou 2rx, mais 3r ao quadrado, menos x quadrado. Vou multiplicar por menos 1, essa equação quadrática em x. Temos que x quadrado menos 2rx menos 3r ao quadrado igual a 0. Posso usar a fórmula de Bhaskara daqui, mas eu sempre aconselho a vocês usarem o completamento de quadrados. É uma maneira mais natural e lógica nesse tipo de exercício. Portanto, eu observo que esses dois primeiros termos é quase um quadrado perfeito. Então, eu irei somar o quadrado de r é o quadrado aqui em vermelho, e vou subtrair. Isso não altera nada a minha equação. Assim, esse x quadrado menos 2rx mais r ao quadrado é x menos r ao quadrado. Completei quadrado. Então, eu tenho que x menos r ao quadrado é igual a 4r ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, eu tenho que x menos r é mais ou menos 2r. E vamos analisar os casos agora. Eu tenho o meu primeiro x1, que é, tomando o sinal negativo, menos r. Porque r menos 2r é menos r. Menor que zero não serve, porque a nossa razão ela é maior que zero. E o outro caso, tomando o sinal positivo, eu tenho que r mais 2r é 3r. Tá? Então, meu x2 é 3r. O x2 mais r, que é o próximo termo da minha PA, será 4r. Tá? Só substituir o valor do x2 aqui. E a hipotenusa do triângulo retângulo é x2 mais 2r. Ou seja, 3r mais 2 é igual a 5r. Para r igual a 1, temos o triângulo 3, 4, 5. Então, observe que nós obtemos uma família de triângulos. Né? Basta substituir o r por qualquer número positivo. Tá? No caso particular de r igual a 1, temos esse triângulo. Para r igual a 2, vamos ter o triângulo 6, 8, 10 e assim por diante. Então, está aí resolvido o nosso exemplo. Vamos para a proposição 2. Se a m igual a 1, a 2, a 3 é uma PA e m pertence aos naturais asterísticos, ou seja, diferente de zero, então o AN menos o AM é igual a m menos m vezes r. Vamos para a demonstração. Da proposição 1, o termo geral de uma PA é A índice n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Mas esse termo geral também pode ser substituído por uma outra letra, um m, por exemplo. Então, eu tenho que A índice m é A1 mais m menos 1 vezes r. Assim, se eu faço a subtração dessas expressões, eu terei que AN menos AM vai ser igual a 1 mais n menos 1 vezes r, menos, coloquei aqui entre colchetes, o A1 mais m menos 1 vezes r. Tá? Vamos, então, desenvolver um pouco essa expressão e teremos A1 mais n menos 1 vezes r, menos A1, menos m menos 1 vezes r. Esse A1 aqui, que é o primeiro termo, pode ser cancelado. E agora eu observo que o r aparece nessas duas parcelas. Coloco ela como fator comum. Então, eu terei que a n menos a m é r que multiplica n menos 1, menos, mantive os parênteses, m menos 1. Ou seja, aqui vai ficar mais 1, vai cancelar com menos 1, e eu obtenho n menos m vezes r. Está aí provada, né, a proposição 2. Vamos para o exemplo 3 desta videoaula. Em uma PA, o A2 é igual a 4 e o A6 igual a 12. Determino o primeiro termo e a razão. Resolução. Da proposição 2, olha, o A6 menos A2 é igual a 6 menos 2,
Tá? Então, nesse caso, olha, o m é igual a 6 e o m vale 2. Então, será igual a 6 menos 2 vezes r. Sendo o A6 igual a 12 e o A2 igual a 4, eu tenho então que 12 menos 4 é igual a 4R, ou seja, 4R é igual a 8. Implica então que passo o 4 dividindo, que R é igual a 2. Então a razão é igual a 2. Mas o A2, pela fórmula geral, ou por definição de PA, é A1 mais R. Ou seja, 4 é A1 mais 2, porque o R é 2, implica que o primeiro termo é igual a 2. Então tá aí resolvido esse exercício aí. Vamos para o exemplo 4. Inserindo-se 3 meios entre 16 e 36, de modo que a sequência 16 mais A2, 16,2,3,4,36 seja uma PA. Pense A3 igual a. Então, foi dado 2 números, eu quero inserir 3 meios aqui, de modo que essa sequência seja uma PA. Vamos para a resolução e também quero achar o A3. Note que A1 é 16, está aqui. E que se esse é A1, A2, A3, A4, o 36 é o A5, é o quinto termo da nossa PA. Pela proposição 2, olha, A5 menos A1 é igual a 5 menos 1 vezes R, tá? Ou seja, isso aqui é o termo geral da PA. Ou seja, 36 menos 16 é igual a 4R, 4R igual a 20, R igual a 5. Eu passei o 4 dividindo. Da proposição 1, que é o termo geral da nossa PA, eu tenho então que o meu AM, ele é A1 mais N menos 1 vezes R. Ou seja, fazendo M igual a 3, eu tenho que A3 é igual a 16, mais 3 menos 1, entre parênteses, vezes 5, que é a razão. Portanto, o meu A3 é 16 mais 2 vezes 5, que é igual a 16 mais 10, que é igual a 26. Está aí, então, a nossa primeira aula sobre progressões aritméticas.